Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós abençoamos a sua vida. Nós emitimos a autoridade, a palavra de autoridade, de fé, a palavra de salvação, de libertação, da cura divina. Nós emitimos para os que creem aquilo que Jesus nos mandou fazer. Ele disse: curai os enfermos. Ele não disse: orai pelos enfermos. Portanto, sejam curados em o nome do Senhor Jesus. Sejam livres em o nome do Senhor Jesus. Sejam visitados pelo Espírito da paz em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, muitas pessoas dizem: pois é, não basta a minha fé para agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Por que eu tenho que sacrificar, se Jesus já fez o sacrifício? Por que eu tenho que sentir na pele o sacrifício, a dor do sacrifício? É verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte, ninguém tem obrigação de fazer sacrifício, de jeito nenhum, salvo o sacrifício da salvação, o sacrifício que nós temos que efetuar para a nossa salvação. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro estágio do sacrifício. Tome a sua cruz, segundo estágio do sacrifício. E siga-me, é o terceiro estágio do sacrifício. Então, Jesus fala claramente a respeito desses estágios do sacrifício para a salvação. Mas, ô bispo, por que eu tenho que tirar de mim? Por que eu tenho que tirar uma oferta especial, uma oferta, fazer um voto de sacrifício a Deus para me tomar posse de uma bênção, de um sonho? Não estaria eu fazendo uma troca com Deus? Não estaria eu negociando com Deus? Ou o Senhor me dá isso, eu te dou aquilo. Ou eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo. Não seria uma barganha? Não seria uma troca? E seria isso justo? Não. Não é dessa forma que as pessoas devem olhar. O sacrifício é um ato de fé. Por exemplo, você me ouve nesse momento, o que é que você faria pelo seu filho se você pudesse fazer tudo? Você faria tudo, é ou não é? Por quê? Porque você o ama. Você faria tudo pela sua filha que você ama. Não é verdade? O que é que você faria por alguém que você ama de verdade? Você está apaixonada por uma pessoa. E quantas pessoas são capazes de fazer o máximo, de chegar ao extremo por causa desse amor? Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, não é diferente no que diz respeito à fé. A fé inteligente, obviamente. Não é que você vai pegar o seu filho e jogar no fogo, como faziam antigamente, ou fazem hoje. Muitas pessoas em várias religiões, sacrificam os filhos para alcançarem benefícios. Não, mas a fé inteligente, a fé racional. Quantas pessoas não tomam, por exemplo, uma atitude ferrenha de fé, né, em relação a Deus? Como, por exemplo, aquela pessoa que determinou um sonho e mostrando e provando, não para Deus, porque Deus conhece o nosso coração,
Ele conhece a nossa fé. Mas nós mesmos estamos provando a nós mesmos a nossa crença. Nós estamos vencendo a nós mesmos. Quer dizer, o sacrifício da fé é uma atitude de sobrepujância à maldição, por exemplo. Por exemplo, você sabe que quando uma pessoa tem uma maldição, só através de uma atitude de fé sacrificial é capaz de neutralizar essa maldição. Jesus foi o sacrifício, o único caminho que Deus achou, encontrou para salvar as pessoas. Foi o sacrifício. Se tivesse outro caminho, você acha que ele não ia fazer? Porque o sacrifício de Jesus no Calvário não foi simplesmente ou apenas a morte dele. O maior sacrifício de Jesus foi ter se separado do Pai e do Espírito Santo. Esse foi o maior sacrifício. Lembra lá no jardim do Getsemane, que ele chorou lágrimas de sangue? Porque naquele momento, pela primeira vez em toda a história do universo, da divindade, do próprio Deus, o Filho é separado do Pai e fica sozinho. Naquele instante, Jesus sofreu o horror, o pior e a mais dolorosa aflição do sacrifício. Porque naquele momento, ele estava separado do Pai e também do Espírito Santo. Tanto é que lá no Calvário, ele não disse, meu Pai, por que me desamparaste? Não. Naquele momento, lá no Calvário, ele clamou dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, ele sabia que não estava desamparado. Ele sabia que o Pai era com ele, que o Espírito Santo era com ele. Mas, no fundo, ele estava só para poder tornar-se maldito por nossa causa, maldição por nossa causa. Ele foi obrigado a ser separado do Pai e do Espírito Santo. Então, verifica, minha amiga, meu amigo, que o maior sacrifício que Deus fez foi esse. Ele se separou da divindade. Ele se separou do Pai e do Espírito Santo. Para quê? Para servir como sacrifício. E você acha que a salvação é algo fácil? Quem foi que disse que a porta é larga e o caminho é espaçoso para a vida eterna? Ninguém. Jesus disse, o caminho é estreito, a porta é estreita. E são poucos os que acertam com eles. Poucos, porque poucos estão dispostos a sacrificar. Por exemplo, você que é rapaz, que é moça, e que tem visto o sexo tão banalizado. Hoje, as jovens estão se entregando às relações sexuais de qualquer forma, de qualquer maneira. Jovens, crianças, estão tendo relações sexuais por causa das facilidades, por causa da prostituição espiritual que paira neste planeta. Então, quando um jovem que deseja seguir Jesus de verdade, você não acha que ele tem que guardar-se dessa contaminação? Ou você acha que ele pode seguir Jesus e manter o seu corpo contaminado com a prostituição? Não pode. Se ela é jovem, ela vai manter-se virgem para o seu futuro marido. Se ele é jovem, vai conservar sua virgindade para sua futura esposa. Não só ela, mas como ele, os dois.
tem que sacrificar o prazer que o mundo oferece para que possa entrar no reino de Deus. Então, isso é sacrifício. Isso é sacrifício, minha amiga, meu amigo. Então, você é uma pessoa que vive uma fé no Senhor Jesus, abraçou a fé no Senhor Jesus. Você ama Jesus. Mas na sua escola, suas coleguinhas já tiveram experiências sexuais. Outras tiveram até filhos. E você nem sabe o que é isso. Mas elas dizem, é isso, é aquilo. E elas tentam corromper a sua fé. Elas tentam destruir essa comunhão sua com Deus, esse sacrifício seu. Elas tentam impedir que você se mantenha no sacrifício de guardar, de zelar, de velar pelo seu corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, nós não podemos fazer do nosso corpo instrumentos de prostituição. Então isso faz a gente ser diferente dos incrédulos. Ora, minha amiga, meu amigo, por que a pessoa, por que a jovem, o jovem, se preserva, se guarda dessas contaminações mundanas? Por que ele faz isso? Porque ele quer herdar a vida eterna. E ele paga o preço. Eu paguei meu preço. Eu paguei o meu preço. Não foi fácil? É fácil? Não, não é fácil. Se na minha época era difícil, imagine na época de hoje. É muito mais difícil hoje. Tamanha facilidade que há na nossa sociedade. Mas o fato é que o sacrifício é exigido pela própria fé. A fé exige o sacrifício. A fé exige o sacrifício. Agora, eu pergunto, qual é o resultado dessa fé, dessa fidelidade, desse sacrifício, de ser leal a Deus? Qual o resultado? O resultado é uma vida de paz com Deus. É uma vida tranquila no seu interior, embora no exterior haja guerra. Mas no interior há paz, a paz do nosso Senhor Jesus. Ora, nós então chegamos à conclusão de que não há conquista sem a ação da fé. Mas a ação da fé não pode ser teórica, você tem que tomar atitudes. Não tem jeito. E essas atitudes é que são sacrificiais. Há quem creia que não há necessidade de sacrificar. Mas você, por exemplo, olha a vida de quem sacrifica e olha a vida de quem não sacrifica. E eu estou falando dos crentes, eu estou falando dos que creem em Deus. Talvez você diga, bispo, mas espera lá. Há ricos que nem creem em Deus e conquistam. Sim, conquistam, mas eles sacrificam. Eles não creem em Deus, mas eles acreditam em si mesmos e sacrificam. Eu duvido que você encontre alguém que conquistou mundos e fundos sem sacrifício, a não ser os que herdaram dos pais. Essa é a realidade. Mas aqueles que construíram um império, que construíram uma riqueza, um patrimônio respeitável, eles pagaram o preço, eles tiveram que sacrificar. Quando a pessoa vai para uma universidade, se ela não sacrifica para ser a melhor na sua sala, para alcançar o primeiro lugar na sua profissão, então ela vai ser mais um profissional. Mas se ela sacrificar e estudar mais e ser o primeiro na escola, então quando ela sair da universidade, ela já tem emprego garantido. O emprego dela já está garantido. As empresas vão buscá-la e vão oferecer mundos e fundos para ela. Porque ela é inteligente, porque ela se esforçou, porque ela sacrificou. Ora, na fé não é diferente. Na fé, a verdadeira fé exige o sacrifício. A verdadeira fé exige o sacrifício.
gente fala em fé, muita gente pensa logo que a gente está falando de religião, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você quer ver uma coisa que a fé tem funcionado na vida das pessoas? Tem a fé negativa e a fé positiva, né? Você sabe disso. Por exemplo, quantas pessoas chegam para nós e dizem assim: bispo, a minha vida está uma droga, sabia? Quanto tempo eu tenho vivido uma vida infeliz. Você sabe que eu não consigo me casar. Você sabe que a minha mãe um dia falou para mim assim: olha, você está fazendo isso comigo? E eu vou dizer para você uma coisa: se você se casar, olha só, se você se casar, você vai ter filhos e os seus filhos vão fazer pior com você do que você tem feito comigo. Só isso. Quer dizer, a mãe falou isso para a filha. Sabe o que acontece? A filha acreditou, teve fé nessas palavras. Então, essa maldição que a mãe falou, eu não acredito nem que a mãe tenha querido fazer isso, mas ela, sem querer, querendo, amaldiçoou a sua filha. E a filha chega para nós e diz: bispo, a minha vida tem sido um inferno. Eu tive um relacionamento com uma pessoa, tive 2 filhos, e a minha vida foi um inferno. Eu não casei, ele foi embora, me abandonou, eu tenho que trabalhar agora por 3, porque eu tenho que trabalhar por mim e sustentar mais 2. Eu estou com a vida totalmente enrolada. E a minha vida não desenvolve. E o pior de tudo não é isso. Os meus filhos são rebeldes, meus filhos me dão um trabalho violento. Eu pergunto a você, minha amiga e meu amigo ouvinte, o que é isso se não a fé? É a fé. Quer dizer, não tem nada a ver com religião, mas ela funciona porque a pessoa acreditou nessas palavras. Acreditou. Agora imagine quando a gente acredita nas palavras de Deus, como é que ela funciona? É ou não é? Se a crença na palavra negativa, a fé negativa, da maldição, é capaz de levar a pessoa a viver uma vida desgraçada pelo resto da vida, imagine se a mesma crença colocada na palavra de Deus, o que não vai trazer de benefícios. E é esse o trabalho da Universal do Reino de Deus. É por isso que nós estamos empenhados, os pastores, os bispos. Pode ser o pastor, pode não ser bispo, pode ser um auxiliar, pode até ser um pastor inexperiente, talvez fale até mal, não fale bem da Bíblia, mas ele tem fé, ele acredita no que está passando. E aquelas pessoas que acreditam também são abençoadas. É assim que acontece. Porque Deus, ele não escolhe os eruditos, não escolhe as pessoas formadas, as pessoas importantes, as pessoas bem articuladas para poder usar o seu poder. Não, ele usa as pessoas simples, as pessoas que têm fé, que creem na palavra dele. Então, às vezes o pastor não é lá um pastor muito expressível, não é aquele pastor que você pensa em encontrar na igreja, alto, forte, bonito e tal, com uma bela mensagem. Às vezes é um pastorzinho baixinho, mas do coração dele sai uma fé, sai um fogo, sai uma brasa que onde chega faz a diferença. Essa é a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós levamos ou procuramos levar às pessoas a fé que traz benefício, não a fé que faz a pessoa refém ou escrava da religião. Não, mas uma fé que produz vida. Porque a fé viva, a fé de Deus, ela vem para nós pela direção do Espírito de Deus. Assim como o vento sopra, não é? Assim também é a fé. Assim também é o espírito da fé, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sopra, nos dá aquela convicção
nos dá aquela inspiração, aquela direção, nós colocamos em prática porque acreditamos. Aqueles que acreditam também são beneficiados. Aqueles que não acreditam nem vêm, nem precisam vir, mas aqueles que creem, acontece o milagre. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.